E aí, qual é o seu nível de distração? Em meados de 2015, eu passei por uma experiência que às vezes outras pessoas passando não surtisse o efeito que surtiu em mim, mas modificou totalmente a minha forma de me ver e de ver a vida. Eu trabalhava numa empresa já fazia 7 anos e só existia um caminho para estar chegando até lá, não havia uma segunda opção. Então eu passava pela mesma rua durante 7 anos consecutivos. E foi num dia de agosto, numa sexta-feira, tava uma neblina fraca, e eu percebi que naquela rua existia uma árvore IP que durante 7 anos da minha vida, passando por aquela estrada, por aquela rua, eu nunca tinha notado antes. E eu fiquei chocado com aquilo e comecei a perceber que o meu nível de distração diante da vida, chegou num ponto que eu não podia mais aceitar aquilo. Então eu comecei a rever todos os meus hábitos, toda a minha rotina, para conseguir ser uma pessoa mais atenta e mais conectada com o mundo real, né? Eu percebi que nesse período eu estava completamente vidrado em tecnologias, em televisão, em computador, em internet. E isso meio que estava roubando a minha percepção. Eu não estava sendo um ser humano, né, um animal, porque o ser humano é um animal. Eu tinha praticamente me transformado no Android. E como que foi esse processo de readaptação para que eu recuperasse a minha atenção e saísse daquele estado profundo de distração? O primeiro ponto foi perceber que para onde eu ia, eu estava levando um aparelho celular. E quando eu me sentava no lugar como esse que agora estou, tirava o celular do bolso e ficava mexendo, rolando a tela para cima ou para baixo para ver nada com nada, para ficar me distraindo, alimentando a minha mente com aquilo que dava uma sensação de prazer momentânea ali, mas que deixava um vazio interior em mim. E às vezes também quando eu ia para uma padaria ou para uma praça de alimentação e tinha uma TV ali, eu sempre ficava olhando para a tela. Então a minha mente estava viciada, estava sempre procurando alguma coisa para se distrair, para que eu não pudesse perceber o ambiente à minha volta. E o que eu fiz? O segundo ponto foi medir qual era o tamanho desse vício, né? Desse apego, dessa distração por tecnologias, né? Porque querendo ou não, isso se torna uma dependência. Existem algumas áreas da psicologia que tratam isso até como a doença do século. As pessoas que são viciadas, extremamente viciadas em tecnologias. E isso existem níveis altíssimos, níveis médios e níveis baixos, mas o que não deixa de ser um vício, né? Uma dependência. Você não consegue estar sem. Tanto é que se uma pessoa está saindo de casa e ela está 2 km e lembra que esqueceu o celular, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para casa para buscar o seu aparelho celular, mesmo que ela não esteja esperando nenhum tipo de ligação, mesmo que ela não esteja com nenhum tipo de compromisso, mesmo que ela não vai utilizar o mapa ali para chegar em algum lugar. Ela simplesmente quer ter o aparelho celular para quando ela estiver sozinha, sem nenhum tipo de companhia, ela tirar do bolso, abrir o celular e ficar rolando a tela para cima. E aí eu comecei a me colocar em cenários assim, saía sem celular no bolso para tentar observar como que a minha mente ia reagir, como que o meu emocional ia reagir e o que eu conseguia perceber. E o diagnóstico foi certeiro, eu estava em abstinência, eu queria o celular, eu não queria estar envolto
por natureza, por silêncio, por barulhos de pássaro, por nada. Eu só queria tecnologia para mim saciar a minha dependência e a minha sede por distração. E foi aí que eu insisti em me colocar em situações assim. E dessa forma o meu corpo, a minha mente começou a passar pelo processo de desintoxicação, né? E as minhas faculdades, os meus sentidos começaram a ficar mais sensíveis a esse tipo de cenário. E o prazer começou a brotar. Tanto é que depois de algum tempo, o único lugar que eu queria estar nos meus lazeres era estar conectado com a vida. E o sistema, ele quer nos distrair o tempo todo. Ele quer uma sociedade extremamente distraída, uma sociedade que não se conecte com a natureza, uma sociedade que não perceba os cenários, uma sociedade que seja extremamente compulsiva, dependente de tecnologia, porque as tecnologias promovem vendas, as tecnologias promovem visão de mundo, as tecnologias promovem doutrinação, as tecnologias vendem sonhos, as tecnologias vendem conceitos e preconceitos, as tecnologias modelam a mentalidade humana, as tecnologias modelam os seus sentimentos, a tecnologia colocam crenças nas pessoas, fazendo com que elas estejam presas nas garrinhas, né, nas cordinhas das marionetes. Quando você se desconecta, você se desprende das tecnologias, está presente exatamente onde o seu corpo está, você percebe que tudo à sua volta possui mensagens, lições, reflexões, ensinamentos, e que você não precisa de ninguém para estar te ensinando as coisas. Está tudo disponível na natureza. Essa árvore aqui, ela está repleta de mensagens. A questão é, você consegue ouvir? Geralmente quem é dependente de tecnologia para estar extraindo alguma mensagem, alguma lição de vida, alguma reflexão, ela é completamente dependente de pessoas que possuem títulos, né, de doutor, de pastor, de padre, de coach, que ela vai estar acessando o seu canal e vai estar ouvindo aquelas mensagens artificiais que aquela pessoa produziu, e aí ela sai com o sentimento de que agora ela está nutrida por um tipo de mensagem que uma outra pessoa passou para ela. E isso se chama dependência, porque todos os seus sentidos estão entupidos, intoxicados. Você não consegue ver, você não consegue enxergar, você não consegue ouvir, você não consegue sentir aquilo que a vida está falando. A distração dá lucro. Pessoas distraídas abrem a carteira mais fácil, pessoas distraídas compram produtos mais fácil, pessoas distraídas consomem conceitos e conteúdos artificiais mais fácil, pessoas distraídas são completamente vulneráveis, dependentes, e estão abertas a qualquer tipo de manipulação, a qualquer tipo de coisas que vai extorquir, vai arrancar dinheiro da sua carteira, vai modelar sua mente e vai fazer com que ela se torne uma massa de manobra. E dificilmente uma pessoa, um ciclista que está completamente distraído com seus sentidos entupidos por tecnologias, por aplicativos, entre outras coisas aí desse mundo tecnológico, jamais consegue parar no lugar como esse que estou, observar essa natureza e ouvir esse som. E sim, às vezes ele até para porque está ofegante, para porque pegou uma subida exigente, para porque está cansado, para porque o pé ou a perna está doendo, senta nessa pedra aqui. O que faz? Tira o celular do bolso e começa a mexer, seja para não se sentir isolado, para não se sentir sozinho, seja porque é dependente, ou seja para estar conversando com uma pessoa que, se tivesse do lado dela ali, ela não estaria trocando uma ideia com ela. E quando você está distraído, intoxicado, como eu já disse aqui, o seu perfil, a sua mentalidade, as suas crenças, os seus valores, a sua noção moral, a sua noção ética, a sua forma de ver a vida, a espiritualidade, o mercado, tudo que permeia o mundo está sendo construído em você por outras pessoas
pelo sistema, né? E uma das formas de você estar revendo isso é se questionar. Você se questiona? Você para analisar que o tipo de pessoa que você está sendo talvez não seja você, que talvez você esteja carregando dentro do seu coração, dentro da sua mente, conceitos e conteúdos que foram colocados ali sem que você percebesse e que de certa forma você só está replicando, reproduzindo. Existe uma forma de saber se você está condicionado ou não. Qual é a sua conformidade com o sistema? É muita? É pouca? E é muito fácil identificar qual é o seu nível de conformidade com o sistema. Você já parou para pensar que quando você nasceu, você era um bebê, uma massa cefálica totalmente crua, que as únicas informações que você carregava em você eram as informações biológicas e genéticas do seu pai e da sua mãe, e que você não tinha nenhum senso crítico, nenhuma crença, nenhum tipo de conceito, de pensamento. Você era completamente virgem nesse sentido. Você foi colocado nos braços da sua mãe, do seu pai, foi levado para um lar e lá você começou a absorver toda a cultura que eles tinham naquele lar, toda a cultura financeira, religiosa, toda a forma de ver a vida. Sem nenhum senso crítico, você foi absorvendo como uma esponja, e aos 14 anos você já teve a sua personalidade formada dentro de todos os condicionamentos ali que você teve na sua família, no seu bairro, na sua escola, nos seus contatos através do mundo digital, e por aí vai. E que se você tivesse nascido numa outra família, com valores diferentes, num outro estado, num outro país, numa outra cultura, por exemplo, se você tivesse nascido na Índia, a sua forma de acreditar, de ver a vida, de se vestir, de se portar, o seu conceito moral, o seu conceito ético, as suas crenças seriam totalmente diferentes. Isso significa que nós somos modelados pelo nosso meio cultural. E se você nunca parou para refletir sobre isso, isso significa que o seu condicionamento, a sua conformidade com o sistema, ela é praticamente 100%. E isso significa, se esse for o seu caso, que todos os seus valores, a sua forma de consumir está completamente atrelado ao sistema que você está inserido. E você não questiona, você só segue o fluxo como uma manada, como um boi que segue para o matador. E em casos assim, essas pessoas não possuem qualquer capacidade de questionamento, né? De colocar em dúvida esses valores, de analisar, de falar, não, peraí, e se não for assim, peraí, e se estiver errado, peraí. Não questiona, só segue. E essas pessoas se transformam em adeptos, né, do sistema, e se transformam em seres que defendem incondicionalmente todos esses valores, sendo terminantemente contra todas as pessoas que possuem esse senso crítico, essa capacidade de análise, essa capacidade de questionamento, colocando muitas vezes em dúvida muitos dos valores presentes dentro da cultura. E pessoal, a maioria das pessoas da sociedade vive dessa forma, não possui capacidade cognitiva para estar questionando o sistema, e nem querem isso, porque se o fizerem, vão ter que reconhecer que passaram a maior parte do tempo da sua vida sendo manipulado pelo mercado da espiritualidade, pelo mercado do consumo, pelo sistema político e por aí vai. Então é mais fácil você continuar dopado do que você tomar um remédio ali que vai ser amargo no começo, mas que vai te desintoxicar e te deixar limpo. Até porque todas as pessoas gostam de pensar que suas escolhas são independentes, né, que sua forma de ver a vida é livre,
que o seu modo e a sua personalidade é livre, quando na verdade não é. Quando você para analisar o cenário, o nível de distração, qual é a lógica da distração nas pessoas, você acaba vendo que a grande parte está presa em gaiolinhas e cantando a música que decoraram do gravador do dono do sistema. Muitas vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa e a gente entra num debate sobre alguma coisa que a gente discorda, a sensação que eu tenho é que eu estou debatendo com um sistema. E eu fico tentando identificar aonde que está a pessoa por detrás daquele discurso artificial, daquele discurso que não é dela, que ela adquiriu ao longo do tempo, que ela foi formatada para ter, que é reflexo de um condicionamento, né? E eu não consigo encontrar nenhum traço do ser humano ali por trás de toda aquela configuração programada pelo sistema. E é tão bom quando você conversa com uma pessoa que já possui algum nível de desintoxicação, porque você consegue identificar traços do ser humano aí por trás, você consegue identificar uma inteligência original, a essência do ser humano que fala, não meramente um repetidor, né? Um Ctrl+C ou Ctrl+V.